Boa noite a todos. Boa noite. Trazemos aqui um abraço da equipe do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, a casa que frequentamos em Capoeira. Agradecendo a casa pelo convite. Desejando que Jesus nos inspire nesse momento para a nossa conversa ser a mais agradável possível. Como é dada a oportunidade do tema livre, eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, quando Kardec deixa aqui registrado a mensagem do Espírito Georges, um espírito protetor, numa psicografia na cidade de Paris, de 1863, e ele deixa registrado aqui no Evangelho, quando nos diz para cuidar do corpo e do espírito. Aí vai uma pergunta: até onde começa o corpo e termina o espírito? Até onde o espírito termina e começa o corpo? Até onde vai o psicológico e termina o biológico? Didaticamente a gente separa um do outro, mas se a gente for ver, está aqui num conjunto só, num universo. E aí Kardec coloca esse tema na importância da gente cuidar do nosso corpo para que a gente possa cumprir as nossas missões aqui na Terra, porque sem os devidos cuidados com o corpo, a gente pode colocar em risco todo o objetivo, projeto, planejamento da nossa vida reencarnatória. E, geralmente as nossas palestras elas são muito mais voltadas para as questões do espírito, atitudes, comportamentos nossos, sentimentos. E hoje eu quero trazer um pouquinho essa parte mais, talvez, do terra a terra, a parte do corpo físico mesmo, para a gente entender a importância da gente deixar o corpo em dia, visto que o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Então, a ideia é a gente ter informação, conhecimento para a gente ter empoderamento e saber se cuidar. Visto que muitos irmãos que estagiam nas sombras desejam fazer o mal, vivem fazendo mal, influenciando negativamente as pessoas, sabem dessas informações que vamos trocar ideias agora. E eles interferem na gente sem que a gente se dê conta, onde muitas vezes a gente adoece, ficamos doentes, abatidos, depressivos, uma série de doenças se manifestam na ideia realmente de atrapalhar. E o nosso papel hoje, trocarmos algumas ideias, que aí ele diz aqui: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para eu evoluir, me tornar um ser melhor, preciso castigar o corpo? Essa pergunta que ele está fazendo. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei a demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidades, influi de maneira muito importante sobre a alma. A alma somos nós encarnados, que cumpre e se considere cativa da carne, para que essa prisioneira, nós espíritos, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Não tens como pensar coisas boas, está otimista, leve, se o teu corpo está te cutucando com a dor, uma doença. Aí ele faz uma comparação. Eis que se acham ambos em estado perfeito. O que deve-se fazer para manter o equilíbrio entre essas aptidões tão diferentes e necessidades tão diferentes? O espírito ele tem de uma necessidade, o corpo são outras necessidades. Qual objetivo
Qual foco eu vou dar mais importância nessa reencarnação? Para o corpo ou para o espírito? Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, que vivem nos enclausuramentos da vida, se isolam do mundo, é respeitável. Ficam em estado de contemplação e esquecem das necessidades mínimas de se cuidar do corpo. E tem os dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma e fazem de todas as fórmulas possíveis na Terra para poder deixar o corpo da melhor forma possível. Estéticas, medicamentos, cirurgias, tentando fazer o corpo mais perfeito possível, esteticamente possível. Duas violências, diz ele, quase tão insensatas uma quanto a outra. Só que ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se achar independência mútua, importa cuidar de ambos. Aí ele continua, eu deixo aqui então a indicação do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente ver qual é o encaminhamento que ele nos passa, para a gente possa depois, em casa, o dever de casa, fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 17, Sede Perfeito, cuidar do corpo e do espírito. Ele dá esses indicativos. Para então contribuir nessa temática, eu vou me basear numa comparação. Imaginamos que o nosso corpo é um aquário, cheio de água aqui dentro. A pele seria o vidro. Dentro desse aquário existem trilhões de células, trilhões de bactérias. Dizem os entendidos que a gente tem quase 2 quilos de bactérias no nosso corpo. Trilhões de vírus, fungos, leveduras, tudo aqui dentro do nosso corpo. E a gente jura que é o indivíduo. Somos um universo organizado dentro deste aquário, organizado pelo Espírito que somos. É o Espírito quem dá o comando da unificação, do equilíbrio disso tudo. Por dia no teu corpo nascem milhões de células. Por dia morrem-se milhões de células. Então teu corpo se renova todos os dias. Só que nessa conta aí diária, nascem mais de 30 mil células cancerígenas por dia. Parece um número grande, mas ele é tão ínfimo que não aparece, comparado a trilhões, não aparece nem nos exames. Mas essa é a estatística biológica que se faz. Parece um número alto, mas nasce morto. Por que nasce morto? É igual um peixe nascer fora d'água, ele não vai se desenvolver, porque não tem ambiente propício para ele se desenvolver. Então nascem mais de 30 mil células cancerígenas, poderíamos dizer assim, acidentes biológicos, alterações genéticas, mutações, que o corpo não dá ambiente para elas se desenvolverem. Porque disse que cânceres geralmente só se desenvolvem em ambientes ácidos. Aí o que o engenheiro que projetou o nosso corpo preparou? O que Deus fez? Um corpo, em bilhões de anos, com sangue alcalino. Para quem não entende, mais ou menos, é um equilíbrio que se faz nos líquidos, o índice a quantidade de hidrogênio dentro nos líquidos, onde ele se torna mais ácido ou mais alcalino. A água que a gente recebe na torneira, ela tem um pH, um índice de hidrogênio neutro, que a gente pode dizer de 0 a 14, 7. Está no equilíbrio. O nosso corpo, ele produz, então, mantém um pH sanguíneo de 7,35 a 7,45. É um pH alcalino, para que não deixe o sangue,
então ficar ácido para que um câncer não se desenvolva. Então você pode tomar limão, você pode tomar refrigerante, pode tomar água ácida, o que for, o teu sangue não fica ácido. Pode tomar magnésio, pode tomar líquidos alcalinos, o que for, que o teu sangue não se altera disso. Por que não se altera? Existe um sistema de equilíbrio no nosso corpo, que a gente diz que é o sistema tampão, para manter a homeostase, o equilíbrio sanguíneo. Então o teu corpo faz de tudo para manter o sangue sempre nesse equilíbrio. Ele nunca deixa o sangue ficar ácido. Quando a gente desencarna, o corpo começa a ficar ácido. Com isso, vem a putrefação, principalmente do estômago para fora. E aí, vem a putrefação. Para se manter conservado, então, durante a vida, o corpo nunca deixa o sangue ficar ácido. Quando você tende a criar uma acidez no sangue, o corpo vai entrar em ação para não deixar isso acontecer. Porque o número triplica, vai para 90 mil. Aí começam a nascer células doentias vivas. E aí o corpo vai combater elas, porque ele tem um sistema de defesa fantástico, que ele não deixa elas se desenvolverem, né? De regra geral. Então, quando você tende a criar uma acidez no sangue, o corpo vai reagir de duas formas. Ou ele pega alguns minerais, por exemplo, como cálcio, magnésio, entre outros, que ele tira da onde? Dos ossos, dos músculos, das cartilagens, dos ligamentos, dos tendões, das bursas e joga no sangue. Aí neutraliza a acidez, o câncer não se cria. Mas qual é o preço que a gente paga? Perda de cálcio, de magnésio. Isso vai gerando cansaço, estafa, mal-estar, dores em geral, as doenças autoimunes, artrite, artrose, osteoporose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, os osteófitos, a formação ósseas novas que vão se formando, que são chamadas de bico-papagaio, tic-tic, canarinho, tucano, beija-flor, tudo isso vai aparecendo dentro do nosso corpo. Por que o corpo faz isso? Ele prefere 1000 vezes ter uma artrite, 1000 vezes ter uma hérnia de disco, 1000 vezes ter uma bursite, um biquinho de papagaio, do que ter um câncer. São mecanismos de equilíbrio dentro do nosso corpo. É o show da vida acontecendo aqui dentro do nosso corpo, sem que a gente se dê conta. Para que esse cálcio volte para os ossos, a gente precisa de um outro cuidado aí, prestar atenção nisso. Para os irmãos entenderem como é que o osso funciona nesse sentido, como é que ele atrai o cálcio, se eu pegar uma chave de fenda, uma tesoura, uma faca, qualquer metal pontudo que não esteja magnetizado, se eu encosto no parafuso, ele não gruda. Para eu fazer ele atrair esse parafuso, basta eu bater a ponta da chave de fenda, a ponta da tesoura, desse metal qualquer, num chão, numa pedra. Os íons de ferro vão ficar todos agitados. Então eles ficam alinhados. Aí cria-se um campo magnético na ponta. Você encosta no parafuso, ele vem grudado, só por causa da batida. Isso se chama, um termo italiano, efeito piezoelétrico. Termo italiano para distinguir a eletricidade provocada por impacto. Os relógios analógicos geralmente funcionam assim, com os movimentos, eles vão se batendo ali no quartzo, e isso cria eletricidade e o relógio funciona. Por isso que a gente tem que movimentar de vez em quando. E aí o relógio tem vida própria. Quando você movimenta, ele transforma isso em energia. O osso funciona assim. Se você faz atividade física, o osso fica magnetizado. Ele atrai o cálcio para dentro dele e outros minerais, e aí vai se formando a estrutura óssea. Quando uma pessoa está em estado de coma, sem atividade física nenhuma, sem tônus muscular nenhum, em 24 horas ela perde 20% da massa óssea. Se você fica muito tempo parado. Uma pessoa quando fica numa UTI, por exemplo, vimos como é que ficaram as pessoas sequeladas pós-Covid, pós-UTI por muito tempo, pessoas fortes, halterofilistas, com corpos mininguidos, franzinos, pela falta de movimento. Então, se você quer que o teu osso fique forte, temos que fazer atividades que você goste para fortalecer os teus ossos. Nesse ponto de vista, o osso não é só para dar estrutura para o corpo. Se a gente não tivesse osso, seríamos invertebrados, igual a minhoca, rastejante. O corpo precisa dos ossos
para se manter na estrutura, mas para também como fonte química de manutenção da vida. Tanto que o sangue, as hemácias, nascem dentro dos ossos, na medula óssea. Já viu a coxinha de galinha? Quando a gente pega aquele tutano ali do ossinho, é ali que nasce o sangue, dentro dos ossos compridos do nosso corpo. Então, os nossos ossos precisam de movimento. Quer chegar à tua idade bem velhinho, saudável? Cuide dos teus ossos e dos teus músculos. A gente precisa de atividade nesse sentido. Outra, porque o mesmo sangue que passa embaixo da do pé também passa no cérebro. Se a gente quer pensar coisas boas, estar lúcido, enfim, pensar com Jesus, tem que ter atividade física. E nem Kardec escapou dessa regra. Quando o Espírito Z, devido à sobrecarga dele, o seu mentor, lhe alertou, falou o seguinte para ele: cuida, porque depois que a espada perde o fio da bainha, não tem mais volta. Ele conseguiu cumprir a missão dele, mas a sobrecarga foi tanta que ele, disse na história, desencarnou por um aneurisma da aorta. Rompeu. Então, graças a Deus ele conseguiu cumprir a missão e nos deixar esse legado em tempo. Mas ninguém escapa, não existe privilégios nesse sentido. O corpo precisa de alguns cuidados. Um deles, então, é a atividade física. Outra combinação que precisa acontecer para que o cálcio volte para os teus ossos, o corpo tem que eliminar os ácidos, o excesso de hidrogênio dentro do corpo. E aí ele usa 4 órgãos para isso. Um é a pele. Quando você sua, ele drena a acidez do sangue e joga para fora do corpo através do suor. Quando é em excesso, os hospedeiros se aproveitam. Aí começa a dar frieiras, micoses, dermatites em geral, candidíase, herpes, espinhas, furúnculos, melasmas, rosáceas. Uma série de alterações na pele por causa dessa acidez que o corpo está jogando para fora. O outro órgão que ele vai fazer para jogar essa acidez para fora é o teu rim, os 2 rins. Ele drena e sai pela urina. Aí começam a se formar cálculos renais, pedras no rim, infecção urinária, cistite, pólipos no colo do útero, endometriose, dificuldades reprodutivas, cânceres de próstata, uma série de problemas vão surgindo isso por causa da sobrecarga no rim. Onde o teu cérebro controla os teus 2 rins, é entre a 9 e a 10ª vértebra torácica. Então você começa a ter dores na coluna por agressões do teu rim. E a gente vai já entender quais são as causas disso tudo. A outra forma que o teu corpo joga essa acidez para fora é o teu pulmão. São 10 metros quadrados de contato superficial com o ar, mais do que a área de superfície da pele. Disse oficialmente que a pele é o maior órgão do corpo. Matematicamente é o pulmão. São 10 metros quadrados. Que ele drena e joga essa acidez na forma de ácido carbônico. Quando é em excesso, o corpo reage. Ou ele se contrai, fazendo a vasoconstrição, onde provoca asma, ou ele produz muco, catarro, para se defender. Para as bactérias é um hotel, porque é cheio de secreção, quentinho, escuro, úmido, oxigênio à vontade. Aí começa a dar pigarros, falta de ar, as apneias, cansaço, estafa, rinite, sinusite, faringite, laringite, chatite, incomodite, aquelas coisas todas que vão surgindo no corpo da gente. Onde o teu cérebro controla os pulmões, entre a 1ª e 2ª vértebra torácica, você fica com dor aqui na sua torácica alta por questões respiratórias. O outro órgão que ele vai jogar essa acidez para fora é o estômago. E aí eu peço mais atenção dos irmãos agora, para a gente entender as consequências disso. Ou esse ácido, na forma de ácido clorídrico, é o mesmo que se limpa a piscina. Ácido clorídrico. Ele é tão agressivo, se eu tirar ele do estômago, botar num pote de vidro e deixar a sua mão ali, na hora sua mão fica só no osso. Bota um parafuso ali, no outro dia não tem mais nada. Mas por que ele não destrói o estômago, né? Quando vem em excesso, esse ácido sai por cima ou sai por baixo. Aí começa a andar refluxos, hernia de hiato, esofagite, azia, queimação, gastrite, úlceras. E isso vai para o intestino
E aí começa um outro problema. Dentro do intestino, nós temos mais bactérias do que células no corpo. Elas se alimentam da sua comida. E permitem a expressão, o cocôzinho delas são as vitaminas que a gente precisa. 70% dessas vitaminas vai para o teu cérebro. O resto ele distribui para o corpo. Então, quando você agride essas bactérias, você passa a ter carência de vitaminas. Na prática, isso vai tirando mau humor, irritabilidade, paciência, desânimo, perda da libido, cansaço, estafa, mal-estar, vontade de socar uns, insônia, ansiedade, angústia, depressão e tudo isso. Agora veja em escala global esse povo que não tem uma dignidade alimentar, por exemplo. Por isso que a Organização Mundial da Saúde está declarando sem hesitar, que as maiores causas mortes daqui para frente serão depressão e suicídio. O cérebro não funciona direito sem a parceria dessas bactérias. Disse que o intestino é o segundo cérebro. Tanto o segundo cérebro, quanto o terceiro, que está envolvendo o coração e todo o sistema nervoso. Todo o sistema nervoso depende das bactérias do teu intestino. O teu cérebro, ele é o computador mais desenvolvido no universo que tu conheces. Mas ele é analógico, ele não liga na tomada. Ele precisa de 3 coisas para sobreviver. Oxigênio. Ele não vive sem oxigênio. O cérebro precisa de glicose, principalmente os carboidratos saudáveis. E vitaminas. São 21 tipos de aminoácidos no nosso corpo. 8 a 9, o corpo não sintetiza. São elas. Por mais que você coma coisas que vão te fornecer, como principalmente as carnes em geral, ou suplementação, se elas não trabalharem isso, o teu corpo não absorve. Então a gente precisa dela. Interessante é que a gente muitas vezes come ou provoca essas agressões. Nossos irmãos obsessores sabem disso. E eles fazem exatamente o que precisa ser feito para deixar a gente abatido, fraco, irritado, cansado, indisposto. Por questões físicas, não é nem espirituais. Então, cumpre a nós agora saber o que provoca essa acidez no sangue, que altera esse equilíbrio e o corpo vai fazer de tudo para se manter em equilíbrio de novo. Primeira coisa que provoca acidez no sangue, a falta da água. A gente precisa dela. Só que aí vai um cuidado que a gente precisa ter. Cuidemos com as águas que têm contato com plástico. Todas as águas que são envasadas, minerais, que são envasadas aqui nas fontes da nossa serra, a maioria são em temperaturas altas. Isso cozinha o plástico, transfere as toxinas para a água. Quando cai na corrente sanguínea, essas substâncias, elas mimetizam o estrogênio, hormônio feminino. E se a gente for ver, há várias causas aí, o plástico é uma delas. A quantidade de crianças que estão nascendo com autismo. Alzheimer e Parkinson na velhice, demências na velhice. E o principal, feminilização da espécie humana, no mundo inteiro. Está nascendo mais mulheres do que homens. A gente sabe que tem a questão do espírito quando reencarna e que interfere no corpo. Sabe, mas ele vai dentro de um espectro que a natureza está oferecendo. Então, está nascendo mais mulheres do que homens. Os homens estão nascendo mais feminilizados. Você olha os adolescentes com corpos com dismorfias sexuais, com tendências feminilizadas. Não é questão de gênero, afeminados, mas sim feminilizados. O corpo físico com tendências de feminilização. As clínicas sendo procuradas, e perdoem a expressão, com a síndrome do pênis pequeno, que o pênis geralmente ele cresce até os 17, 18 anos, com a ação da testosterona, com excesso de estrogênio no corpo, isso é um impedimento.
E muitas clínicas estéticas estão sendo procuradas para tentar a solução para isso. E aí, quais são as causas? O plástico é uma delas. As mulheres estão nascendo mais feminilizadas, a taxa de, mais estéreis, a taxa de espermatozoide dos homens, né? E as mulheres mais estéreis, disfunções hormonais, epidemia de câncer, por causa do plástico. Se a gente puder evitar o plástico, o teu corpo agradece. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para nós do Centro Espírita. Se a gente for pegar os copinhos plásticos que a gente usa desde que a gente abandonou os copinhos de vidro, da primeira vez, esses copinhos estão em algum lugar ainda na natureza, sendo aquecidos de algum jeito, ou por interferência da natureza, interferindo em tudo. Aí o plástico, os microplásticos, estão entrando no teu corpo pela beterraba que tu come, pela água que tu toma, pelo peixe que você come, está na carne, está circulando em tudo, até na chuva que cai. A gente precisa cortar isso o mais rápido possível. Antes da natureza nos impactar com o clima, que a gente está vendo várias agressões da natureza, né? Eventos fora do normal, vamos dizer assim. Antes de acontecer isso, ela está nos afetando por dentro. A Terra não tolera excesso. Ela está alterando a nossa taxa de natalidade. E por isso dizem os espíritos, Emmanuel é um deles, que o mundo em regeneração terá 2/3 da população que se tem hoje. A taxa de natalidade vai cair severamente, por diversos fatores. E um deles é essa intoxicação. Então, se a gente puder abandonar o plástico de diversa forma, esquentar alimentos em plástico, tomar cafezinho ou chá quente, líquidos quentes em copo plástico, nem pensar. Fugir o máximo possível disso. Porque aí você vai ter pontos a menos de intoxicação no teu corpo. Mas vamos voltar para o contexto. A gente precisa de água. Pode ser água pintada ou transparente. Chazinho, suco, as frutas. Tudo isso são fontes de líquido. Nosso corpo precisa de líquido, mas principalmente água. Outra causa que dá esse desequilíbrio no teu corpo é a má qualidade do sono. Eu precisaria um outro dia só para falar sobre isso, mas depende do jeito que tu dorme, do tipo de colchão que você usa, os travesseiros. Não levar lixo, incomodação para cima da cama, cuidar com os estímulos audiovisuais e cuidar com quem dorme. Tudo isso interfere na qualidade do teu sono. Casais, calma. Vamos rápido. E aí, a outra causa é a alimentação errada. E a outra, a falta de exercício, pelo que eu expliquei para os irmãos. Nós precisamos nos movimentar. No campo da alimentação, tudo que eu falar, se entrar na nossa boca agora, daqui uma hora você vai estar urinando teus ossos. Ao pé da letra, o cálcio sai pela urina. Daqui uma hora você vai estar cuspindo fogo. Azia, queimação em 4, 5 dias com dor, desconforto, que tem um abismo entre o que você faz e o que você está sentindo. A gente geralmente não liga causa e efeito. Quando você agride o teu intestino, por exemplo, o teu corpo se retrai durante o sono, os músculos travam, você acorda no outro dia, 4, 5 dias depois, com dores e a gente não entende qual foi a causa daquelas dores. Geralmente, a maioria dos profissionais na área da saúde, eu te dou um remédio, faz o uso de uma técnica só, mas não te dão informação do porquê daquela dor. A gente precisa ter esse conhecimento, para que a gente possa ter esse poder de se libertar. Então vamos lá. Fugir do açúcar. Você que é formiga, fuja o máximo que puder. Sacarose provoca acidez no sangue. O cérebro precisa de glicose, mas vinda dos carboidratos saudáveis. Arroz mineral, arroz integral, por exemplo, batatas, geral, aipim, mandioca, tudo isso são carboidratos. Está na fruta, está nas saladas, tudo isso tem fonte de carboidratos. Agora, pudermos evitar o açúcar, teu corpo agradece. Refrigerante energético, fujam disso. Eu tenho que preparar depois para não apanhar lá na rua. Lembram do ácido clorídrico?
ele só não destrói o teu estômago porque tem uma camada que protege ele. Os irmãos fazem ideia do que é feita essa camada? Bem nojento. Catarro. Graças a Deus, a gente está vivo graças a esse catarro. Então, esse ácido só não destrói teu estômago por causa desse catarro que está lhe protegendo. Toda vez que você toma água com gás, refrigerante, energético e bebida alcoólica, você tira a parede do estômago, que protege o teu estômago. E o cloro queima todo ele por dentro. Você fica com dores entre as escápulas, irradia até o lado esquerdo do olho, com as enxaquecas. E a gente não diga uma coisa com a outra. Vamos lá. Em outras palavras, imagine um copinho de refrigerante bem geladinho, um copo de catarro cheio bem quentinho e um copo de água sanitária. Bate os três juntos. Quando você toma refrigerante, é isso que se forma no teu estômago e no teu intestino. Acaba com o teu corpo por dentro. Aí você tem o prazer de ter tomado aquilo, mesmo a tal da zero. Depois cai no vale fisiológico por depressão, por carência de vitaminas. Prazer, depressão. Prazer, depressão. Prazer, depressão. É isso que o refrigerante vai provocar no teu corpo. Fujam disso mesmo. Até porque a maioria são envasados em plástico. Até os das latinhas de alumínio que é revestido por plástico dentro. Mas vamos lá. Fugir do álcool. O máximo que você puder. Até porque os vinhos, por exemplo, a maioria usam metabisulfito de sódio para dar uma clareada encorpada no vinho. E eles são cancerígenos. É aquela substância que se usa para clarear uma maçã, clarear uma batata, para vender a batata palha. Pode olhar ali no rótulo. Contém metabisulfito de sódio. A maioria é cancerígeno. Nós temos que fugir do álcool. Agora eu vou apanhar de novo. Fujam disso que se chama de trigo, que não é mais. Uma empresa norte-americana, que agora foi comprada por uma empresa alemã, não quero citar nomes. De 1920 para cá, alterou todas as sementes de trigo, desde o Canadá até a Argentina, incluindo o Brasil. Não é mais aquele trigo egípcio selvagem da época de Jesus. Parece fazer aquela casquinha, crocante por fora e gosma por dentro. Isso fica tudo grudado no teu intestino. Ele não se quebra facilmente. Quando cai na corrente sanguínea, ele mimetiza o hormônio da tireoide. O corpo começa a combater a tireoide por causa do trigo que você está comendo. Aí daí com tireoide, uma série de síndromes, cansaço, estafa, dores em geral, por alterações hormonais. Quer fugir do Alzheimer, Parkinson, demências na velhice? Foge do trigo. Há outras fontes de carboidratos saudáveis para a gente. Queres ter um filho saudável, sem autismo? Fuja do trigo. A maior causa de todas elas até aqui é a farinha de trigo. Então, os mesmos donos que produzem fertilizantes, produzem as sementes, que produzem os alimentos, os mesmos donos produzem medicamentos. São os mesmos donos, mesmos acionistas. Então, se a gente puder fugir disso, meus irmãos, para a gente não ficar alimentando mais esse sistema doentio, e graças a Deus as crianças que estão vindo vão mudar esse sistema todo. Só que pior do que tudo isso aqui que eu estou falando, agora é a caseína, que a maioria confunde com lactose. Imagina um carro. A estrutura toda, mecânica, o motor, tudo isso é um carro, né? É a proteína. A lactose seria se você abastece com gasolina ou com álcool. É o que dá energia para o carro. A lactose é açúcar. Lactose, frutose, glicose, sacarose, tudo são açúcares. A caseína é o que faz o maior estrago no nosso corpo. Imagina você pegar um carrinho de mão, enche 5 baldes de cloro desse, de limpar a piscina, e joga num campo de futebol. Como é que vai ficar a grama no outro dia? Ou em horas? É isso que a caseína faz quando entra no sangue, no estômago. Ela carrega o ácido clorídrico, as barreiras do duodeno, da vesícula e do pâncreas não dissolvem isso. Isso vai para o intestino queimando todas as microvilosidades.
criando fissuras no teu intestino. Quando ainda assim cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, é o primeiro a ser afetado. Você começa a ter enxaquecas, dores de cabeça, você não liga uma coisa com a outra, por alergia à proteína do leite. Ela provoca uma acidez no teu corpo, que o corpo vai na hora reagir. Mais de 80%, 90% das crises de rinite, por exemplo, o gatilho que desencadeia não é o ar que entra, a sujeira de fora, é o ar que sai por intoxicação do sangue. E a caseína é o maior vilão por causa disso. As dores, infecção urinária, dificuldades reprodutivas, tudo por causa da proteína do leite. É para o bezerro, não é para o ser humano. Leite, queijo, iogurte, sorvete, chocolate de leite, creme de leite, leite condensado, pão de queijo, nata, requeijão, manteiga, cream cheese, whey protein, leite em pó, leite caixinha, leite saquinho, leite sem lactose, leite da vaquinha feliz. Nada, meus irmãos. E a título de veneno no teu corpo. Não sabe fazer diferença entre uma gota de veneno de cobra ou um litro de veneno de cobra. Entrou um tiquinho de nada, um cafezinho, num risoto de camarão, numa massa de açaí, que a maioria tem na massa e não fala. Escreve. Você vai no restaurante, a maioria, tudo feito com a proteína do leite, um tiquinho de nada. Você vai ficar 5, 6 dias com dores, desconfortos. E você vai fazer um exame de lactose para ver se você tem intolerância e não vai indicar. Melhor exame que você vai fazer. Fica 3 meses, 3. A gente não vai morrer por causa disso. Sem comer nada disso que eu estou falando. Depois você volta a comer. Aí você vai ver a diferença que você vai sentir. Então, se a gente for perceber, muitos desses problemas que acometem a nossa vida, é de mal olhado. E aí, Fernando? Pararam para pensar que a gente sofre por causa de mal olhado? Mal olhado nosso, a gente vê as coisas que quer comer. Não é dos outros. O obsessor chega perto da gente, fica desempregado porque ele mesmo se mata. Meus irmãos, vocês não fazem ideia quanto de benefício que a gente promove para nós se fizermos a desintoxicação. Agora eu vou jogar lenha na fogueira. Não adianta fazer nada disso que eu estou falando se a gente também não cuidar do espírito. Hitler era vegano. Não comia nada de origem animal e fez o que fez. Não adianta você cuidar da sua alimentação e o coração cheio de venenos, proferir maldições, agressões, palavras jogadas ao vento, não volta mais. Não adianta você seguir uma dieta rigorosa, fanático, fundamentalista, xiita, vou fazer o que Jean disse. E lá agredir a tua esposa, agredir o teu esposo, o teu filho, o teu vizinho, o teu chefe, o teu empregado, seja o que for, ser indiferente. A gente precisa focar, principalmente, em cuidar naquilo que a gente precisa reformar. Porque a maioria das pessoas querem milagre, mas não quer se livrar do pecado. Quer a bênção, mas não quer se livrar da tentação. Quer a cura, mas não se livra do vício. A hora que a gente, cuidando da alimentação, cuidando da atividade física, cuidando do sono, a gente está cuidando do corpo. Ele se torna leve. E se você tem uma missão espiritual, uma tarefa, seja vir abrir o centro espírita que for, fazer alguma atividade de bem para alguém, quanto mais o teu corpo estiver bem, melhor ainda. Mas não adianta você cuidar desse patrimônio e deixar ele no vazio, ser uma missão na vida, ser um ideal, ser um plano de jogo para fazer com que você, ao desencarnar, se torne melhor. Está cheio de vampiros, meus irmãos. Me perdoem a expressão, querendo o teu dinheiro, é remédio para isso, é remédio para aquilo, são cirurgias de todos os tipos. E outra, morrer é fácil. O problema é ficar dependendo dos outros para cuidar da nossa fralda, por exemplo. Está mendigando os outros. Então a gente tem que cuidar do corpo, mas tem que cuidar do que a gente pensa. Os espíritos se sentem atraídos por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente deseja. E não adianta tapar o umbigo, como a gente vê nos vídeos aí, as pessoas dizem para tapar o umbigo, porque sabe ectoplasma pelo umbigo, né? E aí os espíritos se aproximam, eu fico imaginando eu sendo espírito obsessor, com o conhecimento que a gente tem, eu vou olhar para a pessoa, ridículo, tu acha que pano patapatai, né, como se fala? No umbigo vai me impedir de te atingir?
se uma simpatia é essa ou aquela, ou um banho desse ou daquele, ou uma ritualística daquela, ou um trabalho mediúnico que seja, ou um passo vai me impedir de te atuar, de interferir em ti. Não vai. Basta ter conhecimento, saber como é que você age. E geralmente a gente aqui atrai, porque dentro de nós está o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a soberba, a ganância, a usura, a maledicência. Tudo isso está dentro de nós. Por isso que a gente está reencarnado aqui. Me perdoem se há algum espírito aqui já desprovido de erro, mas serve para a maioria de todos nós mesmo. Em grau maior ou menor, a corrupção está em todos nós. Em grau maior ou menor, nós estamos com um código de orgulho e de egoísmo que a gente precisa arrancar de dentro da gente. Então, eu deixei aqui informações para a gente começar a buscar conhecimento, para a gente cuidar do corpo, porque o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Mas aqui a gente tem um manual de instrução. Se pudesse fazer assim um download, né? Uma conexão e colocar tudo aqui, a gente viver essa... Não, é só com a vivência. E se os irmãos acharem que o que a gente comentou aqui não faz sentido, que é muito comum isso, o nosso aprendizado vai ser vivencial. E com o tempo a gente vai tendo os despertares. Cada um no seu tempo, e está tudo certo. A gente deu uma informação na ideia de contribuir, para que a gente, identificando o que o corpo está falando, a gente já tome providência, se torne melhor. Isso vai ser um exercício de quê? De amor por si mesmo. E você se ilumina com isso. E quando você se ilumina, a escuridão não entra na luz. Os obsessores não têm acesso. Porque você está no exercício da humildade, se amar, se proteger, se cuidar. Desejamos a todos que Jesus nos conforte, nos inspire, que a gente possa levar essas vibrações, esse conhecimento que a gente recebe aqui para o mundo lá fora, porque é lá que o mundo espera de nós a doutrina espírita vivenciada, mas principalmente em nossos lares, principalmente ainda em nossas consciências. Como diz o seu Aguiar, que Deus coloque no coração de vocês o que eu não consegui colocar. Muita paz a todos, meus irmãos. Obrigado pelo carinho e compreensão. Desculpe eu adiantar a